Vou pegar uma saideira com vocês aqui, hein? Saideira de hoje. Vou resolver a questão 7. Só para dar uma outra dica de ouro. Dica de ouro nessa questão 7 aqui. É mais uma questão, gente, que é uma questão dificílima, né? Bem complicadinha, tá? Mas que o elaborador também acabou cometendo um erro grave. Presta atenção no naipe da questão aí, ó. Dois ângulos adjacentes, né, juntinhos, lembrando que os adjacentes, né, eles não possuem nenhuma parte em comum, né, uma dentro da outra, eles realmente são vizinhos ali, né, sem partes em comum, tá bom? De medidas x e y. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui, acho que nada muito importante por enquanto, tá? Vou continuar lendo. Estão na razão de 1 para 3. Galera, ele me deu os dois ângulos e disse que eles estão na razão de 1 para 3. Tá? A medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes é de 80 graus. Os valores de x e y, respectivamente, em graus são. Então, gente, é uma questão meio complicadinha, né? Envolvendo razão, ó. Né? Os dois ângulos estão numa razão de 1 para 3, ó. Ele está falando aí de ângulos adjacentes. Você tinha que lembrar o que era, tá? Beleza? A medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes é de 80 graus, ó. E aí ele quer o valor de x e de y. O grande erro dele foi ter perguntado o x e o y. Ó. Beleza? Gente, ó, olha como é que eu vou resolver essa questão. Ele está me dizendo, né, que se eu pegar o x sobre y, isso vai dar 1/3. E galera, ele me dizer que a razão está de 1 para 3 significa que um ângulo é o triplo do outro, ó. Aplica a propriedadezinha de proporção aqui, ó. Isso vai dar o quê, né? 1y igual a 3x. Turminha, um ângulo é o triplo do outro. Aí eu pergunto para vocês, 90 é o triplo de 90? Já não é esse. 90 é o triplo de 60? Também não. 100 é o dobro de 50? Também não é esse. 120 é o triplo de 40? Olha que beleza, ó. Acabou. 30, né? Vezes 3 vai dar 110? Vai dar 90. Também não é essa, ó. Acabou-se. Eu nem preciso me preocupar com aquele negócio de bissetriz ali, né? Nem mais nada disso, ó. Porque de cara ele me disse que a razão era de 1 para 3, né? Se ele me disse essa razão, significa que um ângulo é o triplo do outro, turminha. Beleza? Um ângulo é o triplo do outro, certo? Tá aqui, ó. E aí, ó, só para... Professor, mas como é que resolve a questão, né? Se por acaso o elaborador tivesse complicado um pouquinho. Gente, você teria que montar um desenho, tá? Ó. Vamos entender o que é que ele está dizendo, né? Vamos entender o que é que ele está dizendo aqui. Eu vou pegar aqui um desenho qualquer, tá? Beleza? E vou passar aqui a bissetriz desse ângulo, ó. Certo? Que ele falou lá, né? Ó. Vou pegar aqui... Vou pegar isso aqui como sendo o ponto D, ó. Aqui o ponto A e aqui o ponto C. Pronto. E ali aquela traço ali, né? Vai ser a divisão dos dois ângulos, tá bom? Detalhe, gente. Ele já me disse, né? A razão onde eu sei que um é o triplo do outro, a gente já tem aqui uma primeira expressão. Aí o seguinte, o que é que eu vou fazer? Ó? Isso aqui, galera, eu vou pintar de laranja o ângulo X, tá? E aqui de verde, ó, o ângulo Y, certo? Tá aí, a gente tem aí dois ângulos adjacentes, né? Lembrando que os adjacentes são um vizinhos do outro. Só que o que é que acontece, ó? Ele está falando aqui da medida do ângulo formado pelas suas bissetrizes. Gente, isso aqui não é simples de entender. O que é que eu vou fazer aqui? Preste atenção, ó. Eu vou passar a bissetriz do ângulo X, ó. E aí, quando eu passar a bissetriz do ângulo X, ó, vou até apagar aqui ele, vai ficar x sobre 2 de um lado, x sobre 2 do outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui no y. Vou passar a bissetriz do ângulo y. O que é que vai acontecer? A gente vai ter y sobre 2 de um lado e y sobre 2 do outro. E aí lembra, né? Que a bissetriz ela divide o ângulo ao meio. Por isso que eu estou colocando x sobre 2 e y sobre 2. E aí, galera, esse ângulo que ele está me dizendo aí, que é formado pelas suas bissetrizes, é esse ângulo aqui, ó. Olha quem é o ângulo, ó.
é formado, ó, pela a bissetriz de um com a bissetriz do outro, ó. Vou pintar de preto, é daqui até aqui, ó. Então não é fácil de entender isso, né? E aí com isso, turminha, a gente consegue escrever uma nova expressão. Ou seja, se eu pegar o x sobre 2 somado com o y sobre 2, né? Isso daí tem que dar os 80 graus que ele está me dizendo lá, ó. 80 graus, beleza? Pronto, aí a questão vai se encerrar aqui, né? Ó. Seria um sistema bem difícil. A outra expressão é essa, ó, y igual, por meio da razão lá, né? Y igual a 3x. Então, ó, seria uma questãozinha bem carregada, né? Era para ser uma questão bem difícil se o elaborador não tivesse cometido, né, o erro, né, de fazer uma pergunta muito simples. Você ia resolver esse sisteminha, né? O sisteminha até que não é complicado de se resolver. Você pode pegar esse y aqui, ó, substituir por 3x, né, colocar o sobre 1 aqui, ó, e iria ficar assim, ó, x sobre 2 mais 3x, né, sobre 2. Ali do outro lado, multiplicando logo por 2 de um lado, 2 do outro, ó, iria ficar 160 sobre 2. E aí, turminha, já finalizando, ó, cancela todos os denominadores, né? Cancela, cancela, cancela. Aqui ficaria 4x ó, igual a 160. E perceba que você iria encontrar o x, né? X igual a 40 graus. Pronto. Finalmente, né, depois de muita luta, você iria terminar sua questão. Porque se o x é 40, o y é o triplo. Ou seja, o y é 120. Então, tá aqui a alternativa correta, item B. Então, ó, fica aqui o grande aprendizado, gente. Em questões que você percebe que é só testar, faça só isso, né? Primeiro que você vai poupar tempo, né? Vai ganhar muito tempo na prova, resolvendo a questão muito mais rápido. Você não vai precisar quebrar a cabeça montando as equações do sistema e tudo mais. Enfim, vai só ganhos. Então, se por acaso você percebeu que a questão, tio, é só testar aqui que eu consigo descobrir. Faça isso, tá bom? Beleza? Turminha, as duas principais questões, né, que eu queria trazer para vocês eram nessas duas últimas, porque elas tinham essa peculiaridade, né, essa característica de você testar e resolver de forma muito rápida, né? Eram para ser questões difíceis, mas acabaram se tornando muito fáceis, tá bom? Então eu vou encerrar nossa live por aqui. Boa prova para todos, tá? Que Deus abençoe, façam com calma. Espero que todas as aulas do curso tenham ajudado, né? As nossas lives, as maratonas de resolução de provas aqui do IFCE. A gente fez muitas, né? Para quem é novo aqui no canal, galera, a gente faz muita aula ao vivo de resolução. Então se inscreva, ative o sininho, tudo aí, tá? E assim que passar essa prova, iremos continuar a todo vapor, tá bom? Então, julho, esperem novidades. E todo o segundo semestre, né, até o final do ano, a gente vai passear por provas do Brasil inteiro, tá bom? Então, turminha, estamos juntos. Partiu Instituto Federal. Fui. Tchau, tchau, hein?